Boa noite a todos. Satisfação renovada de estar com vocês. É sempre uma oportunidade muito agradável a gente vir ao centro e encontrar vocês, né? E hoje a satisfação é bem maior ainda, porque nós temos para fazer a preparação de ambiente da nossa reunião o irmão nosso e meu amigo estimado, o Claudinei, que vai falar um tema que eu nunca vi ninguém abordar nas comunicações, que é desça do muro. Então, vamos ver quem que está de cima do muro, eu vou pular fora. E, para tanto, a gente inicia a nossa reunião. Antes, eu quero fazer uns avisos para vocês, é o seguinte, a gente disponibiliza ali para vocês, que às vezes esquecem de trazer alguma garrafinha de água e tal, disponibiliza ali água em garrafa fechada, que a gente compra, não é isso? Então, fica à disposição, quem quiser pode utilizar-se daquelas águas que está ali. A água, saber que ontem nós iniciamos o COEM, tínhamos mais de 30 pessoas para fazer o COEM, foi muito gratificante, né? Mas o fato de termos iniciado ontem não quer dizer que nós já começamos. Ainda nesse começo, são coisas bem superficiais, dá para acompanhar perfeitamente bem. Então, se ainda houver alguém interessado em fazer o COEM, não é problema. É só chegar na segunda-feira, às 8 horas nós começamos, chega um pouquinho antes das 8 para fazer a fichinha e tal, e pode se juntar a nós, que nós vamos fazer um COEM bem legal esse ano, se Deus quiser. Não que os outros anos não tenham sido, mas coisas de pandemia, online e tal, ficou muito complicado. E COEM é o tipo da coisa que não dá para fazer online, porque depende de experimentação, depende da gente conversar bastante, assim, olho no olho, não é? Então, é vontade. Dizer a vocês o seguinte, vocês fiquem à vontade quanto ao uso de máscara. Não é obrigatório, não precisa usar se não quiser usar, mas é facultativo. Quem quiser usar, fica à vontade para usar também, sem problema nenhum. Mas não é obrigado. Fiquem à vontade, tá? Bom, dito isso, eu queria convidar o Maurício para fazer a nossa prece inicial. Maurício, você me faz favor? Meus queridos irmãos, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, mentalizar o Mestre Jesus, sentir o ambiente que já foi preparado para cada um de nós. Cada lugar já estava esperando por você, a espiritualidade reservou os melhores fluidos possíveis. Nós estamos aqui para receber esses fluidos de todo o coração. Então, nesse momento, pedimos muita paz, muita tranquilidade, para ouvir as palavras que nosso irmão vai trazer esta noite, e com certeza será de bom uso no nosso dia a dia, nos nossos afazeres e na nossa caminhada. E que ao sairmos daqui, voltamos para os nossos lares, bem melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Claudinei. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Agora tá. Com prazer que a gente vê a presença de vocês na casa. E é exatamente sobre isso, né, que nós vamos falar hoje. Vocês devem ter estranhado o título que eu me propus a falar, é o Desça do Muro. Mas, na verdade, depois que eu ouvi aqui uma palestra dizendo que os outros que são sempre os culpados, né? Eu falei, uma boa ideia. Eu também, a gente tem um certo comodismo, todos nós, né? A culpa é sempre dos outros. A falha, as imperfeições que nós observamos sempre no outro, esquecendo dos riscos no nosso olho. Então, eu me propus a falar isso hoje para vocês,
Na verdade, nós não vamos fazer palestra nenhuma, nós vamos refletir juntos. Porque, na verdade, cada um de vocês vão se perguntar a que ponto eu fico em cima do muro? Até quando? Será que eu fico? Né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E vocês todos, eu pedi para pôr aquele gráficozinho ali. Nós sabemos que o céu e o inferno é simplesmente um estado de espírito, né? Mas não existe lá embaixo e lá em cima no plano espiritual. Mas, como uma alegoria, né, a gente coloca uma divisão dizendo onde é o céu e onde é o inferno. E vocês todos devem conhecer aquela história do sujeito que morreu e foi lá para cima. Chegou lá, ele estava em cima do muro, viu uma divisa assim, ele subiu, ficou ali em cima do muro, ele olhava de um lado, ele via aquela festança, o povo dançando, churrasco correndo solto, chopes à vontade, aquela alegria toda, e ele ali doido, e todo mundo lá. Do outro lado ele olhava, aquela calma, aquela serenidade, aquela paz, as pessoas se ajudando um ao outro, trazendo as pessoas para ser tratadas, e às vezes aquele cheio de anjo, e os anjos falavam para ele, vem, desce, vem aqui. Né? Mas aí ele olhava aqui e falava, nossa, mas que lugar monótono, chato, ai, não tem nada, olha do lado de lá que festa, que alegria, nossa, e do lado de lá aquela festança, mas os diabos que estavam no meio da festa, nem sequer olhava para a cara dele. E ele doido para participar da festa e nada, e do outro lado, que ele não estava gostando muito, os anjos, vem, ajuda a gente, vem para cá. Né? Ele olhava de cá, olhava de lá, olhava para o diabo, como quem diz, você não vai me chamar o diabo lá, nem tchum para ele. Bom, chegou uma hora que ele ficou ali bastante tempo. É como muitas vezes nós ficamos em determinadas situações na vida, e de muito tempo ali em cima do muro, de repente ele virou e falou, ô diabo, faz favor um pouquinho, vem cá. Escuta, essa festa toda aí, um churrascão, chopes rodando à solta, alegria, o povo dançando, o senhor não me convida para participar lá. Do lado de lá, o povo está toda hora me chamando. Os senhor fala, vem, vem, vem. E o senhor não me chama, por quê? O que eu tenho? Ele falou, eu não preciso, gente. Ô, moço, o muro está dentro da nossa propriedade. Por isso que eu pus a divisa do lado de cima. Lá. Ou seja, ele já estava vivendo no inferno em cima do muro. Naquele dilema todo dele. Né? Porque essa inanição toda foi aonde eu me perguntei, e eu? Como que eu fico nessa história? Eu sou de ficar em cima do muro para decidir as coisas? Então, é a pergunta que nós vamos falar algumas coisas para vocês, e cada um de vocês vai fazer essa pergunta. Porque quantas vezes nós ficamos em cima do muro do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa vaidade, e nos recusamos a descer desse muro e buscar algo melhor. Porque ali está uma zona confortável, tá bom. Então, gente, esse é o significado que eu pedi, a vizinha muito gentilmente fez esse desenho para mim. E fiz que ela constasse a divisa para que nós entendêssemos que quando nós estamos em cima do muro, naquela agonia toda, eu vou para lá, eu vou para cá, você já está no inferno, você já está sofrendo. Por isso que Jesus sempre nos convidava à ação, ao exercício da caridade que nós vamos falar. Por quê? Porque o amor, a caridade é o amor em ação. Não adianta falar eu amo, mas eu amo da boca para fora, e daí? Nós temos que manifestar esse amor aos nossos semelhantes. E devemos amar a nós mesmos também. Né? Aliás, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro que nós temos que se amar somos nós. Somos nós mesmos. Cuidar de nós. Cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Para que assim nós possamos também ajudar os outros. E amar os outros como nós nos amamos. E para isso, nós lembramos o ensinamento
básico da nossa doutrina e do Cristo. Amai-vos e instruí-vos. Por quê? Porque é com a instrução, com o conhecimento, que nós vamos, e o amor, alicerçado tudo isso no amor, que nós vamos conseguir ter aquela fé que a doutrina passa para nós, ou seja, a fé raciocinada, aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A fé, meus irmãos, todo mundo aqui deve estar falando, eu tenho fé, eu acredito. Nós vamos meditar um pouco sobre isso, porque é óbvio que muitas vezes nós balançamos nessa fé. Até os apóstolos balançaram. Até quando eles estavam dentro do barco, que veio a tempestade, Jesus, Jesus, nós vamos afundar. Homens de pequena fé, por que duvidais? Não foi isso que Jesus lhe disse? E eram os apóstolos, eram os escolhidos do Cristo para isso. Então, o Emmanuel já nos diz claramente o que é uma fé. Ter fé, nos diz Emmanuel, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que já ultrapassou a crença religiosa. Por quê? Porque ela é alicerçada na fé raciocinada. Não é mais questão de religião. Eu creio, eu acredito, porque eu sei que é assim. Eu sempre brinco, já falei bastante para vocês, né? Quando os outros falam para mim assim, você acredita em espírito? Eu falo assim, eu não. Ué, mas você não é médium? Você não frequenta a casa espírita? Eu falei, eu frequento, eu sou médium. Ué, mas você não acredita em espírito? Não, eu não, por quê? Porque eu não preciso acreditar. Eu vejo o espírito, eu converso com o espírito, eles falam comigo. Como é que eu não vou? Eu tenho necessidade de acreditar? Eu acredito que o João Alfredo existe, ele está ali na frente, me vendo, conversando comigo. Eu preciso acreditar que ele existe? Louvado aqueles que acreditam sem ver, bem-aventurados que creem sem ver. Né? Tem gente que não vê espírito, não sente espírito, não vê nada e acredita. Isso é que é ter mérito. Então, essa fé, meus irmãos, para ela ser adquirida, como tudo que nós precisamos conquistar na vida, ela é conseguida, conquistada, através do trabalho, do raciocínio, do estudo, do esforço de cada um. A gente não tem fé porque eu tenho fé, você tem que acreditar e acabou. Nós precisamos descer do muro e buscar essa fé. Descer do nosso comodismo, da nossa zona de conforto e procurar essa fé. Eu estou falando da fé, aquela fé alicerçada no conhecimento, na razão. E às vezes a gente observa em nós a nossa falta de empenho, a nossa falta de vontade, de disposição, até para conhecermos os ensinamentos da doutrina, né? As oportunidades todas que nós temos de nos instruirmos, porque a Casa Espírita, por exemplo, acabou de ser anunciado aqui, que ela nos oferece tantas oportunidades. Nós temos COEM, nós temos COEM 1, COEM 2, eu nem sei tudo da casa, ESD 1, ESD 2, EAD, não sei o quê. Tudo isso são oportunidades que nós temos. Mas o que a gente faz? Ah, não, agora eu não vou, mas no ano que vem, a hora que meu filho acabar a faculdade que ele está fazendo, aí eu vou achar um tempinho e eu vou lá participar do estudo. Quando a pessoa fala, ou então, agora eu vou me aposentar daqui 4 meses, aí eu tenho tempo para isso, aí eu vou. Aí eu me lembro do fazendeiro, né? Que Jesus contou a parábola dele, que ele colheu tanto, ele falou, vou aumentar os meus celeiros tudo para guardar isso. Ele falou, tolo, mal sabes que esta noite virão buscar a tua alma. Então, será que para o ano que vem você já vai ter essa oportunidade? Então, gente, nós temos que descer do muro, da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, e irmos em busca. Por quê? Porque quando nós conhecemos tudo, fica mais fácil de nós compreendermos o amor, para nós compreendermos o instruí-vos, para nós compreendermos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos.
A doutrina é maravilhosa e nos ensina tudo isso. Mas nós precisamos buscar. Precisamos pesquisar. Precisamos estudar. Então, é o convite que a casa faz a todos vocês. Venham participar dessas reuniões. Porque quando vocês estão aqui, em qualquer reunião espírita, vocês já estão sendo tratados. Não é na hora que vocês vão lá no passe, não, desde agora. Eles já estão aí presentes, cuidando de cada um de vocês. Procurando harmonizar os pensamentos. Fazendo tratamento em alguns de vocês. Então, primeira coisa para nós descermos do muro, como eu disse, nós temos que nos amar. E amar subentende-se caridade em ação. Subentende-se perdão. E é aí que a gente fica em cima do muro, né? Porque a caridade, meus irmãos, vocês lembram do que Paulo falou, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia e tal, falar essa língua dos anjos, tal, se eu não tivesse caridade, eu nada teria, eu nada seria. Por quê? Porque, como eu disse, a caridade é um amor em ação. É o amor trabalhando. E quantas vezes nós ficamos, né? Precisamos de gente para ir ajudar nas visitas aos enfermos, ou na visita das pessoas carentes, onde nós vamos levar, além do alimento físico, a gente leva também um pouco do Evangelho, reza um Pai Nosso. Mas eu não tenho, nossa, eu sou tão ocupado, eu não tenho tempo. Eu participei de uma organização em que quando a gente, e dirigi também essa organização, nós tínhamos uma regra entre nós todos que dirigíamos os trabalhos, Almeida. Quando você tiver que pedir alguma coisa para alguém fazer, peça para aquele que está mais ocupado. Ele vai arrumar um jeito de fazer. Porque tem muitos que nunca tem tempo para nada. Eles têm desculpa para tudo. E quando a gente quer, a gente consegue, a gente faz. Basta a gente descer do muro, do conformismo, da comodidade. Basta nós assumirmos uma posição mais humilde, mais amorosa para com nossos semelhantes e partirmos para o trabalho. Então, isso é muito bom, porque a caridade, como eu disse, ela não é só material, é também a de atenção, um sorriso, um tempo disponível, é emprestar as orelhas, como diz o outro, e ouvir a pessoa que está precisando desabafar, né? Então, não é essa. Não, normalmente o que nós escutamos, eu cuido da minha vida, não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Fico na minha, não me meto na vida de ninguém. Isso não é ficar em cima do muro? Quando nós descemos do muro e distribuímos amor, carinho, compreensão, atenção para com o nosso semelhante, ouvimos as pessoas, nós estamos fazendo a caridade. E não tem aquela desculpa de dizer assim, não, mas eu ainda não atingi esse estágio, não. Eu ainda tenho muita imperfeição, eu vou deixar para outra encarnação, porque dessa daqui, acho que não dá para mim fazer nada, não. Está muito corrido e eu ainda não estou preparado para isso. E eu sou muito imperfeito. Então, eu gostaria de contar para vocês sobre Bezerra de Menezes, quando ele dizia que espírita deve ser o teu caráter, dizendo para as pessoas, mesmo que te sintas em reajuste após as quedas, ainda assim, espírita deve ser a sua conduta, ainda que estejas em duras experiências, porque se nós formos esperar alguém perfeito para vir aqui dar passe, alguém perfeito para vir falar aqui na frente, alguém perfeito para dirigir a casa não vai existir. E não vai existir. Por quê? Nós estamos num mundo de expiação e provas, onde todos temos as nossas imperfeições a serem corrigidas. Então, é esse o contexto que ele fala. Mesmo que você esteja, e é bom que você esteja em combate consigo mesmo, procurando aquela famosa reforma íntima, então, buscando, inclusive, as suas incoerências, as suas imperfeições, aquilo que você já não aprova,
né? Aquilo que você entende já que é equivocado, mas que você ainda não consegue tirar de dentro de você. Ainda assim, diz Bezerra, espírita deve ser o teu nome. Então, meus irmãos, é muito bacana porque essa frase do Emmanuel, que ele narra sobre Bezerra de Menezes, é um bálsamo para quem não se sente digno de ser espírita. Para quem se sente inclinado a não assumir-se espírita, porque ele se acha imperfeito. Eu ainda não estou preparado para trabalhar numa casa espírita, não. Ixi, eu tenho muita coisa, ainda preciso melhorar demais. Não. Se nós formos procurar gente perfeita para trabalhar, não vem ninguém. Nem nós ficamos aqui. Tem uma mensagem no livro do Irmão X, muito bonito, Momentos de Ouro, psicografada pelo Chico, onde ele envolve esse nosso venerável irmão, a quem eu devo tanto, Bezerra de Menezes. Tratava-se de uma palestra no plano espiritual, lá no mundo espiritual. E a reunião já estava quase no final, e a organização mediúnica era de competência do Bezerra de Menezes. Ele que detinha a palavra, né? Quando ele estava lá falando, explicando as coisas, quando um companheiro, lá no plano espiritual, o alvejou já com certo azedume, dizendo, Bezerra, eu não concordo com tanta máscara nesse ambiente espírita. Eu estou cansado, sabe, Bezerra? Eu falo contra mim mesmo. Eu posso dizer que eu sou espírita, que eu sou cristão? Ele falou, eu vejo-me fustigado pelo egoísmo, pela avareza, pela intolerância, pelo ciúme, eu cometo desatenções, disparates, eu me reconheço frequentemente na maledicência, na cobiça, eu ainda não venci a desconfiança, quando eu menos espero, chafurdo-me em erros de vaidade, de orgulho, a ambição mora comigo, a crítica, o despeito, a maldade, a imperfeição ainda me seguem constantemente. E você acha, Bezerra, que eu posso me declarar-me espírita e cristão com todos esses defeitos? É uma questão muito séria, né, gente? Porque o rapaz, ele tem razão de sobra para estar irritado, porque ele identificou esse conjunto de imperfeições nele, como nós identificamos em nós. Aí, nosso venerável irmão Bezerra lhe disse o seguinte, olhem só, que resposta. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas essas mazelas. E sou espírita cristão. Como assim? Revidou o rapaz agitado. Como assim, doutor Bezerra? Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Mas existe um ponto, porém, meu caro, que eu não posso esquecer. Que antes de eu ser espírita e cristão, eu fazia força para correr atrás de todas essas coisas. De todas essas imperfeições. E agora que eu sou cristão e espírita, eu faço força para fugir de todas elas. Olha só que observação linda. Então, nós não devemos nos criticar tanto e nos punirmos tanto por isso. Falar que eu tenho vergonha de dizer que eu sou espírita, que eu vou trabalhar, porque ainda tenho tanta coisa para melhorar. Todos temos, até o Bezerra, na sua humildade, e lá no plano espiritual. Eu também estou metido no meio dessas coisas todas. Só que antes eu corria atrás dela, quando eu não era espírita e não era cristão. Hoje eu fujo delas correndo. Eu me esforço para isso. Mas elas ainda me acompanham. E sorrindo, ele ainda concluiu. Como você vê, tem muita diferença, né? E quanta gente hoje ainda corre atrás dessas coisas todas, em vez de fugir dessas imperfeições, né? Porque parece que tem certos lugares na sociedade que, se a gente não ostentar um certo orgulho, uma certa arrogância, parece que a gente é diminuído, parece que a gente tem menos valor, não é assim? Você tem que ser meio metido para poder saber que, não, rapaz, lá é bom. Por quê? A doutrina espírita, meus irmãos, é um consolo, nos diz Emmanuel, não é para anjos, para os anjos, mas para seres imperfeitos como nós. Ela é esclarecedora para nós que somos imperfeitos.
É um guia, um condutor, nos diz ele. Esse é o sentido que a gente dá quando nós precisamos dizer que nós vamos dar aquela desculpa, que nós somos imperfeitos, que nós ainda não podemos trabalhar porque não dá ainda para fazer as coisas. Dá sim. Não temos que criticar irmão nenhum quando erra, quando falha, porque todos nós falhamos. Todos nós somos imperfeitos. Né? Vamos ver as qualidades de cada um, que todos temos também. Cada um tem um, ninguém é totalmente ruim. A respeito do perdão, aí é difícil a gente descer do muro. Embora quando a gente perdoa uma pessoa, que não saiba se perdoar uma pessoa, amar o nosso inimigo, não significa conviver com ele para sempre. Significa não ter ódio, não ter rancor, não ter ressentimento. Mas o perdão, a gente está cansado de ouvir, né? Eu perdoo ela, mas ela para lá e eu para cá. Não vamos? Isso é perdoar? Perdão, a mais sublime forma de caridade, exige, principalmente, que nós desçamos do muro do nosso orgulho, da nossa vaidade, e nos tornemos mais humildes, e através do amai-vos e do instruí-vos, nós ficamos sabendo que todos nós estamos aqui juntos, ou em família, ou no trabalho, ou na casa espírita, não é por acaso. Todos aqueles que descem na reencarnação, modo de dizer, né? Descem na reencarnação para cá, e na reencarnação, como bem disse o Chico, ninguém erra de endereço. A gente vem na casa certinha, junto das pessoas certinha, dentro daquele caldeirão fervente, aonde nas indústrias se derrete o metal para purificá-lo. Nós vemos dentro de um caldeirão, de um forno fantástico, chamado família, para nos polirmos, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a amar, a perdoar, a conviver junto com as diferenças. Nós viemos para cá para ajudar, ou viemos para ser ajudados. E quando nós ajudamos, os mais ajudados somos nós. Crescemos ambos. Cresce aquele que é auxiliado e crescemos nós que auxiliamos. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil nós descermos do muro e perdoarmos aqueles que convivem conosco das suas falhas. Perdoarmos aquela sogra dura que a gente não sabe o que faz com ela, mas a gente entende que ela faz tudo isso por amor. A gente compreende que a gente veio no meio dessa família, com aquele esposo, ou com aquele marido, ou com aquele filho cego. A gente veio exatamente ali para aprender com ele. E ele veio no nosso meio, muitas vezes, para que nós o ajudemos. É o malho e o cinzel que o Senhor coloca em nossas mãos, é a ferramenta que Ele usa para nos polirmos e transformarmos num diamante. Porque se tudo fosse as mil maravilhas, nós não evoluiríamos nada. Mas é com Ele que nós aprendemos a compreender o que é perdoar, o que é entender, o que é viver em fraternidade. Então, vocês veem que essa paz exige de nós, simplesmente que amemos. E que nos instruamos. Para isso que a gente vem aqui a gente aprende tudo isso, se vocês vierem estudar, né, Almeida? Aprende que você veio para cá, por que você veio em família, por que tem os afetos e os desafetos na família, por que Deus permite isso, o que nós viemos fazer nessa encarnação. E olhe, eu de primeiro ouvia falar isso, falei, mas será que é? Depois que a gente passa dos 25 como eu, a gente aprende que se você analisar os teus pensamentos e as tuas tendências, você já começa você não descobre quem você era, mas você descobre como você era na encarnação passada e o que você precisa corrigir agora. É só praticarmos aquilo
que o sábio nos ensinou. Conhece-te a ti mesmo. Certo? Então, gente, família, o amor em caridade exige que nós sejamos humildes, desçamos do muro e vamos praticá-lo. E caridade que eu falo, não é só a caridade de ir lá visitar as pessoas carentes, levar uma cesta básica, fazer oração. Essa é a mais fácil de todas. Mas a caridade começa nesse cadinho efervescente que nós viemos nessa encarnação chamada família, com aqueles que vivem ao nosso redor, que dormem na mesma casa, no quarto ao lado. Quando eu já disse aqui diversas vezes, quando não dorme no nosso quarto, na nossa cama, do nosso lado, abraçado conosco. A caridade começa aí. Mas às vezes a gente discute, vamos dormir virado um lado, outro para o outro, porque ela tem que se humilhar e vir falar comigo, ele tem que se humilhar e vir falar comigo. Desça desse seu orgulho, dessa sua arrogância, tome a iniciativa, perdoe, seja humilde. Gente, eu ouvi uma vez um negócio que achei super bacana. A maioria das vezes é preferível a gente ter paz do que ter razão. Porque quando a gente tem paz, até a razão com o tempo acaba prevalecendo e a verdade acaba aparecendo. Se você virar uma guerra, uma brigaiada, a coisa piora cada vez mais. Mas para isso, como eu disse, nós temos que descer do muro. Aliás, o Nelson sempre fala, né, Nelson? Toda reunião tem que falar nesse maldito orgulho, nessa maldita ambição, nessa maldita pressão. Mas é ele a origem de todos os outros males. Quando a gente desce da montanha do nosso orgulho, eu não vou dizer mais do muro, fica tudo mais fácil. Gente, eu quando vos falei de fé, eu falei da fé, perceberam vocês que eu falei da fé verdadeira, da fé robusta, daquela que nós precisamos descer do muro para adquiri-la. Ela não vem de graça. Tudo exige que nós façamos a nossa parte. Santo nenhum vai curar quem vem ser tratado aqui. Eu dou sempre esse exemplo. O cara está ruim do fígado, vem ser tratado aqui. Mas nem Deus vai ajudar esse ser, se ele sai daqui, para ali no boteco e toma aquela copão de cachaça desse tamanho, passando a tauba, como diz o outro. Ele não vai sarar nunca, não tem espírito que ajude ele. Ele tem que fazer a parte dele. Ele tem que se esforçar. Vai cair às vezes? Vai. Levanta-te. Não existe mérito nenhum, canso de repetir isso. Não existe mérito nenhum no fato de nunca termos caído, mas sim no de termos levantado todas as vezes que caímos. E é assim que a gente consegue ficar de pé e se fortalecer. Hoje, eu queria passar para vocês uma visão de esperança, para que todos nós também desçamos do muro do medo. Da ansiedade, da depressão, da angústia que nós vivemos no mundo de hoje. Diante de tudo isso que acontece no nosso cotidiano, nós vemos só falar de guerra, de pandemia, como se essa guerra fosse a única que existe no planeta, né? Só para vocês saberem, existe guerra até hoje, na Síria, no Iêmen, no Sudão do Sul, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Turquia com os curdos, em Israel com a Palestina, na Somália, na Nigéria. E nessas guerras morrem muito mais gente por dia do que já morreu, todos nessa guerra que nós estamos vivendo hoje. E vocês veem alguém falar disso? Nós sabemos que na África morrem milhares e milhares de crianças por dia de fome. Vocês veem alguém falar disso? Então, gente, vocês que a gente liga muito televisão, vê muita notícia, muita coisa,
Calma. Porque quando nós nos dispomos a descer do muro, da nossa zona de conforto, estudarmos, conhecermos a doutrina. E se algum de vocês aqui não for espírita e veio aqui para escutar a palavra, na sua religião, aonde você frequenta, procure estudar, procure compreender, isso é saudável. Porque todas as religiões cristãs, aliás, eu sempre digo isso, o que me trouxe para a doutrina espírita foi o respeito que ela tem por todas as religiões cristãs. Se você estiver na outra religião, não faz mal. O amor é incondicional. Você pode fazer o bem em qualquer religião. A melhor religião é aquela que torna o homem melhor. Se você se sente bem como evangélico, como protestante, como católico, como islamismo, budista, não faz mal. Fique lá. Eu nunca me esqueço do Chico, quando o seu amigo chegou para ele e disse, né, você, Chico, o fulano tinha uma rodinha de amigo particular dele, tinha um que era da católico, de distribuir até, depois ele falou, Chico, todo mundo fica me falando para mim virar espírita, me passar, porque nós somos tudo espírita, nossos amigos, o que você acha? Ele falou, olha, o que você faz eu me sinto muito bem, eu ajudo, faço fraternidade, colaboro nas ações sociais, né, ajudo a dar Eucaristia, eu me sinto muito bem lá e pratico bem, estou lá e sou feliz. Fique lá. É preferível ser um bom católico do que um mau espírita. Então, não importa a religião que você está. Agora, quando nós descemos da nossa zona de conforto, do nosso muro de comodismo, de orgulho, como eu disse, de arrogância, e vamos procurar conhecer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que procurar. Ela não cai do céu. Exige, nós façamos a nossa parte. Então, quando nós estamos dispostos a amar, e a exercer esse amor através da caridade, e nos instruirmos, nós estamos aptos, isso faz com que nós tenhamos uma visão muito mais ampla da vida. Nós tenhamos, inclusive, uma qualidade de vida muito melhor, uma compreensão melhor da vida, uma aceitação melhor de tudo aquilo que nos acontece, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. E, principalmente, nos dá mais esperança e confiança no futuro, mesmo diante de tudo que está acontecendo hoje. Até parece que é a primeira pandemia que teve no planeta. Até parece que é a primeira guerra, essa que está tendo da Rússia, da Ucrânia lá, que está acontecendo. Já tivemos, não é dezenas, centenas de guerras, até guerras mundiais. E passamos por tudo isso. Aliás, como bem disse o Chico, isso também passa. Tudo passa. Então, gente, hoje, a gente vê as pessoas temerosas, medrosas, ansiosas, angustiadas por tudo o que está acontecendo, preocupadas com o futuro, preocupadas com o seu emprego. Ai, se acontecer uma bagunça, como é que faz? Se as firmas fechar, como é que eu vou sobreviver? E se tiver uma guerra? Já tivemos tantas guerras e sobrevivemos a tudo isso. Claro que ninguém quer isso. Claro que devemos nos refugiar na oração. É no silêncio da oração ali, ó, que nós devemos nos refugiar e rezar para que tudo isso se resolva e se aconteça. Lembrem-se, Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, isso vale para nós todos, que dizemos que acreditamos no Cristo, que acreditamos em Deus, que quando nós reunimos, Ele está na nossa presença. Isso vale, vamos nos lembrar. O Emmanuel nos diz no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus, com suas legiões de trabalhadores divinos, quando ele lançou a ferramenta da sua misericórdia sobre aquele bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas augustas e sábias mãos, operando a escultura geológica do planeta terreno, e com seu exército de trabalhadores devotados, ele estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, porque a Terra é um ser vivo, gente.
organizando-lhe, então, o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria, nos diz Emmanuel. Ele organizou, então, Jesus, com os seus colaboradores, o cenário de vida, criando sobre as vistas de Deus todo aquele cenário indispensável para a existência das vidas do porvir que iria existir sobre este globo. E o Emmanuel nos diz também que a ciência do mundo, como hoje também, não todas, graças a Deus já estamos mudando, mas a maioria da ciência hoje ainda não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe, diz o Emmanuel então, todos em seus estudos e nas análises da existência, eles substituíram todo esse trabalho do Cristo, todo esse conjunto de leis harmoniosas que governam o nosso planeta, eles substituíram pela palavra natureza. Mas foi o seu amor o verbo da criação do princípio. É como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos da sua finalidade. Esses artistas da espiritualidade também edificavam o mundo das células, iniciando a construção das vidas organizadas e inteligentes que viriam a habitar o planeta. Todas as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudados e previstos. Os fluidos foram manipulados, prevendo todas as possibilidades de vida no ambiente terrestre. Grifei até em vermelho na minha observação. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, considerando as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Tudo está na mão do Cristo. Então, por que, eu pergunto a vocês, esse medo todo, essa ansiedade toda, essa angústia toda? Você conversa com as pessoas hoje, todo mundo está com medo. Da pandemia, então, tem pessoa que você chega perto, dá até um passo para trás, assim, de medo. Gente, a pandemia estragou muito mais do que seu físico, estragou sua mente. Eu li esses dias uma pesquisa que tem que mais de 30% da população ficaram terrivelmente abaladas na mente, psicamente. Ficaram abaladas. E isso é muito pior, porque você vê que todo mundo hoje, não sei, vive numa angústia, num medo, numa incerteza, numa insegurança. Cadê a fé no Cristo? Cadê a confiança no Pai? Se refugiem quando se era assim, puseram o recado aqui, ó. É no silêncio da oração, e no silêncio da oração, Deus diz baixinho, calma, filho. Tudo isso vai passar. Eu apenas estou te deixando mais forte. Tudo isso que acontece, acalmem-se. A Mãe Terra, como um órgão vivo, está parindo um mundo diferente. Está parindo um mundo melhor. Tudo isso que está acontecendo, nada mais é do que as dores do parto para o nascimento de um mundo novo, de regeneração. Que a Mãe Terra, ainda em expiação e provas, está para parir. Tenhamos confiança. E devemos manifestar essa confiança nas nossas ações, nos nossos gestos, nos nossos pensamentos. Devemos descer do muro da ignorância, da presunção. Um sábio já disse que a coisa mais difícil que tem é ensinar alguém que acha que já sabe. Isso é difícil. Então, gente, eu termino as minhas palavras dizendo para vocês o seguinte. Desçam todos do muro. Desçam do seu ódio, da sua raiva. Para de tomar veneno tentando matar o teu inimigo. Desça do seu orgulho, da sua arrogância, do seu comodismo, das suas desculpas esfarrapadas para dizer, eu não ajo assim, eu não perdoo, eu não auxilio, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu acho que não preciso, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu estou muito atarefado.
Lembre-se que quando nós chegarmos do lado de lá, ninguém vai perguntar para o Claudinei, quando eu chegar lá em cima, ô Claudinei, quantas palestras você deu no centro? Ô Claudinei, que religião que você era? Quanto que você tinha de dinheiro? Você tinha muitos bens? Como é que está a tua conta no banco? Ninguém vai nos perguntar nada disso. Só vão nos perguntar uma coisa. Para mim, com certeza vão perguntar, escuta, o que você aplicou de tudo aquilo que você falava nas suas palestras? O que você fez de bem para o seu semelhante, para o seu próximo, de verdade, realmente, na prática? O que você se ajudou para que você pudesse crescer como espírito e voltar para cá um pouco melhor do que quando você foi? E o que você fez para que isso acontecesse com os seus semelhantes? É só isso que vão nos cobrar. Não adianta. Toda a fé do mundo, o Tiago já nos disse, a fé sem obras é morta. Meus irmãos, confiança no futuro. Lembrem-se que tudo passa. Jesus está no leme. Tenhamos confiança. Isso não significa que nós não devamos ser previdentes, que nós não devemos ser cuidadosos com a nossa saúde, com o nosso corpo, que nós não devemos batalhar para termos o nosso conforto, para termos a nossa riqueza, termos o nosso tesouro, mas não deixarmos que esses tesouros materiais tenham a nós, possuam a nós. Porque quando nós for por lá de lá, infelizmente, no portão de embarque não passa nada disso. Vai ficar tudo para trás. Uma boa noite a todos vocês. Que Jesus os abençoe, os ilumine. Que vocês todos possam sair daqui mais confiantes no futuro. Com mais fé, com mais segurança. Imbuídos pelo menos da vontade de conhecer mais, de praticar o bem, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado por terem me ouvido. Muito bem, Claudinei, muito obrigado pela sua palestra. Obrigado.